E no vídeo hoje eu quero te trazer uma informação exclusiva sobre um jogador que foi oferecido ao Internacional, ele que poderia ser, por exemplo, o substituto do Maurício. Hoje atua, por exemplo, no futebol dos Estados Unidos. Além disso, eu quero te trazer mais informações sobre Augustin Rogel, que é o novo reforço do Internacional, o zagueiro que deve chegar nessa quarta-feira em Porto Alegre para fazer exames médicos e a partir disso assinar um contrato com o Internacional. E eu quero te dizer sobre o grande problema dessa contratação, que tem a ver com a questão clínica do jogador, mais especificamente o seu joelho, que é algo que eu quero te tratar aqui no dia de hoje. E também quero te falar sobre Lucas Robertoni, meio atacante argentino do Almeria da Espanha, no qual é um jogador que o Inter tem interesse. Eu quero te trazer alguns detalhes sobre essa negociação e uma nova informação, inclusive sobre como o Almeria liberaria este atleta. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e também ativar aqui o sininho de notificações, que é bem importante, tá bom? Deixa aqui nos comentários também exatamente a tua opinião sobre essas contratações que eu vou te falar, sobre o Augustin Rogel, sobre o Lucas Robertoni e também sobre esse jogador que foi oferecido ao Internacional, que é o Gabriel Pirani, tá bom? Antes de falar sobre o Pirani e sobre o Robertoni, eu quero falar aqui com vocês sobre o Rogel, né, que é o novo reforço do Internacional, zagueiro de 26 anos, uruguaio, com cidadania italiana, que chega por empréstimo com opção de compra da equipe do Hertha Berlim. O Inter vai ficar com esse jogador até julho de 2025 e após isso existe a opção de compra, né, para o Inter ativar, e aí a partir disso ele se torna, né, um jogador do Internacional. O Augustinho, o principal problema deles, inclusive eu postei já vídeo de melhores momentos desse atleta, ele é um bom jogador, é um jogador de 1,91 m de altura, é bom tanto na bola aérea ofensiva como defensiva, é um jogador que apesar de ser alto não é um jogador lento, né? É um jogador que tem uma velocidade interessante, tem um bom desarme principalmente por baixo, mas o principal problema do Augustin não é dentro de campo, é fora de campo, porque a última partida que ele disputou foi em maio de 2023. A gente tá falando de mais de um ano que ele não sabe o que é jogar uma partida oficial. Ele não joga um jogo desde maio, né? Ou seja, 1 ano e 3 meses. E a gente já teve uma experiência recente, que é o Lucas Alario, que veio para o Internacional também há mais de 1 ano sem jogar, né? A gente sabia, o Alario estava fazendo alguns amistosos lá na equipe do Eintracht Frankfurt, né? Jogou alguns minutos e tal, mas ele chega ao Internacional, teve muitos problemas de lesão nessa temporada. Hoje, inclusive, tá atrás do Luca e do Luca Drummond na hierarquia, por incrível que pareça, e é um jogador que ganha 1 bilhão por mês. É óbvio, o Augustin não ganha esse salário, não ganha nem perto disso no Internacional. O Augustin vai ganhar um salário bem dentro do padrão do Internacional, ali no padrão médio do Inter, mas ainda assim é um jogador que vem de uma cirurgia de joelho. Ele tinha rompido seus ligamentos ainda em maio de 2023, ele ficou mais de 1 ano parado. Beleza, realizou pré-temporada agora com a equipe do Hertha, mas ainda assim é um jogador que tem muitos pontos de interrogação. Que ele joga bola, ninguém discute. O principal problema da situação do Augustin é realmente como é que está a situação clínica e como está o seu joelho. E a gente viu algumas imagens recentes, e aí inclusive eu vou colocar aí na tela para ti, né, a questão de como está hoje o joelho do Augustin, e a situação hoje não é muito interessante, né? O joelho do Augustin, óbvio, né, devido à cirurgia, obviamente não vai ficar bonito, não vai ficar perfeito esteticamente, mas é algo que preocupa. Amanhã ele deve chegar em Porto Alegre e inclusive deve realizar exames médicos. A partir disso o Inter vai diagnosticar, né? O Inter, com esses exames médicos, vai saber se realmente é um jogador que tem essa possibilidade de vir para o Internacional, ou o Inter pode acabar, por exemplo, desistindo da contratação desse jogador. Outra coisa que eu quero trazer para vocês agora é sobre o Robertoni. Foi uma informação, inclusive, antecipada pelo Colar, que era o nome que o Inter tinha interesse, o nome do Robertoni, que é um jogador de 26 anos do Almeria da Espanha. É o segundo jogador nessa janela, inclusive, que o Inter observa. O Inter tinha olhado para o nome do Kaique, aquele jogador que era do Santos, foi vendido para o Almeria, né, um jogador de primeira divisão da Espanha, mas a negociação não avançou porque a equipe do Almeria estava pedindo algo em torno de 7 milhões de euros. E aí o Inter desistiu de contratar esse jogador e foi inclusive para o nome do Augustin. O Robertoni é o companheiro do Kaique, é um jogador argentino, surgiu muito bem no Vélez. Do Vélez ele é vendido por 6 milhões de euros para o Almeria. Hoje, só para vocês terem uma ideia, no Almeria, com 26 anos, ele é capitão, jogou todos os jogos e é um dos caras mais importantes por lá.
O que o Inter estava tentando é um empréstimo com opção de compra. Não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Seria, a termos de comparação, como se o Inter emprestasse o Alan Patrick, por exemplo, para outro clube de graça. A termos de comparação seria mais ou menos isso. E o Robertoni com a Almeria é mais ou menos essa situação. É o principal jogador dos caras e eles não vão emprestar. Eles até aceitam vender, mas por uma quantia que o Inter não tem como pagar. Por isso que é uma negociação extremamente difícil, para não dizer impossível. É um jogador que eu não vou dizer que é tratado como inegociável na Almeria, mas é um jogador que o Inter teria que desembolsar muito para conseguir adquirir. E é exatamente por causa disso que deve ser um jogador que não deve vir para o Internacional nesse momento, tá bom? Agora, eu quero te falar sobre um jogador que poderia vir para o Inter. Existe essa possibilidade porque ele foi oferecido para o Internacional e inclusive gostaria de vir, que seria o nome do Gabriel Pirani, que é um jogador de 24 anos, ele surgiu no Santos. No Santos, ele foi emprestado para o Fluminense, chegou a jogar também um certo tempo no Cuiabá e hoje está jogando na equipe do DC United, que é uma equipe do futebol da MLS, do futebol dos Estados Unidos, a primeira divisão do futebol dos Estados Unidos, e ele joga nesse time de Washington. O Gabriel Pirani é um jogador que preferencialmente joga por aquele lado direito, é aquele famoso meia-ponta, algo que, por exemplo, poderia ser o Maurício no Internacional. Seria um jogador para grupo, mas um jogador novo com potencial de revenda e um jogador barato, né? Porque o Inter não precisaria comprar. Daria para trazer ele dos Estados Unidos com empréstimo com opção de compra. Ou seja, o Inter não gastaria nada para ter, por exemplo, o nome do Gabriel Pirani. E poderia acabar se tornando uma possibilidade para o Internacional. Foi o nome que foi oferecido, eu confirmei essa informação com o empresário do atleta. O Inter não negou essa possibilidade, o Inter disse que inclusive ainda está averiguando esse nome. E pode ser que seja sim um atleta que o Inter acabe tentando. Mas nesse momento não tem chance. É o Inter que está atrás de um substituto para o lugar do Maurício, o principal nome. O top 1 do Internacional para essa posição, todo mundo sabe que é o Bruno Tabata, né, que é um jogador que hoje joga, por exemplo, na equipe do Palmeiras, estava nos Emirados Árabes, não quis ficar por lá, quer voltar ao futebol brasileiro, recebeu 2 propostas do Fortaleza e do Atlético Paranaense, mas as duas equipes nesse momento, o Tabata tem uma preferência em vir para o Internacional, só que o Inter fez uma proposta só de empréstimo, o Palmeiras quer vender por 3 milhões de dólares, o Inter não tem esse dinheiro e agora está nesse empecilho, tá mais ou menos no meio dessa negociação, mas o Tabata ainda é o nome que o Inter planeja ter, né? É o principal nome que o Inter gostaria de ter para o lugar do Maurício, que inclusive foi pro Palmeiras. Mas o nome do Gabriel Pirani poderia daqui a pouco surgir com o plano B. O Inter que vai fazer algumas contratações nessa janela de transferências, né, de jogadores livres no mercado e de jogadores por empréstimo. Ou até mesmo, já pensando numa temporada 2025, trazer jogadores também por pré-contrato. Também é outra possibilidade que o Inter já está estudando fazer. Lembrando, o Inter já perdeu muitos jogadores nessa janela, vai perder mais ainda, vai perder o Vitão, vai perder o Fabrício Bustos, né? Pode perder ainda o Robert Cheran, pode ser que perca ainda o Lucas Alário, e o Inter vai ficar muito desfalcado. A gente sabe que hoje a tabela do Campeonato Brasileiro é muito ingrata para o Internacional, né? Principalmente falando no cenário onde o Inter se avizinha, que é uma briga por rebaixamento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei. Volto logo mais com as informações. Um grande abraço, valeu, falou e fui!